my love. Boa tarde! Estamos começando o nosso esquenta com esse clima de Adele. A minha convidada comentou dessa música para mim e eu pensei, bom, vamos colocar essa música que eu acho que vai ser interessante. Bom, conforme vocês viram, já em algumas postagens, a gente vai para a Inglaterra. Estamos quase entrando para a sala de embarque e falta pouco. Então, se vocês já estão se acomodando, se acomodem, fiquem à vontade, que em breve nós vamos estar entrando no voo. E vai ser um voo rapidinho, porque ó, é só de abrir o olho já estamos na Inglaterra. Bom, quem imaginava que a gente ia fazer uma live falar sobre envelhecimento e também da terapia ocupacional e da psicologia? Vamos ver no que vai dar? Vamos lá, eu vou fixar aqui, gente, a temática para poder a gente estar conversando aí. Boa tarde! Maravilha de público! Tô entrando aqui, gente, colocando aqui as informações, mas vão curtindo a música aqui, que é, ó, show de bola. E a Adele também, uma informação interessante, ela é da Inglaterra também, olha só, estamos bem no clima, né? Boa tarde! Vamos lá. Aí. Bom, quem imaginou que iríamos para a Inglaterra? Quem já foi para a Inglaterra, levanta a mão. Eu ainda não, mas pretendo ir. Então, a nossa temática, conforme eu fixei agora, o envelhecimento na pandemia, a diferença entre Brasil e Inglaterra. E confesso que estava conversando nos bastidores com a minha convidada. Gente, eu poderia ficar horas e horas conversando com ela, porque tem muita coisa. E o interessante é como está a saúde por lá. Muitas coisas estão acontecendo na Europa e aqui no Brasil, algo paralelo. E a saúde, como que tá, como a equipe multi, como que ela está desempenhando nesse formato todo. Então, vejo que temos muita coisa para trocar, para aprender também e evoluir como ser humano nesse processo todo de pandemia. Uma pandemia não só ela vem, aparece uma situação, mas um processo de reflexão para a humanidade, para rever muitas coisas, para aprender muitas coisas, para dar valor, para depois entender que a vida continua. Não, a gente chora pelas pessoas que perdemos, mas as pessoas que estão presentes, a gente abraçar mais, beijar mais, sorrir mais, olhar a natureza e agradecer. Quando que a gente parou para agradecer? Quando que a gente parou para contemplar os momentos? Bom, essa fala toda a gente vai trocar essa figurinha com a minha convidada, com a Soraya Bolnarim. Ela vai comentar e falar um pouco mais como que é isso tudo. Será que realmente a gente está fazendo a lição de casa
de valorizar os momentos nesse processo de pandemia. Então, vou lá e vou chamar ela. Vamos ver. Olá! Boa tarde! Gostou? Boa tarde! Ai, adorei, adoro essa música. Linda! Te confesso que agora também adoro a Adele. Quando você me mandou a música, eu falei, gente, não, Podia ter eu sido já melhor, gostava né? do Soraya, mas agora ela gostando de Adele também, fiquei mais fascinada. Sou tua fã agora também. Nossa, eu adoro a Adele, adoro. Adoro as músicas, adoro porque tem piano. É minha meta de vida, um dia aprender a tocar piano, né? Quem sabe? Quem sabe, às vezes o processo de quarentena faz a gente despertar vários outros interesses nossos, né? Exatamente, aí a gente pode pensar nessas coisas. Ainda não tive essa oportunidade, mas chego lá. Soraya, é um prazer ter você aqui. Até na empolgação ali com o público, eu nem falei do teu mini currículo, né? A Soraya, pessoal, ela é psicóloga, psicanalista, autora do blog Compartilhando Cuidado, onde o blog Compartilhando Cuidado tem 12 anos já de experiência, tudo isso já, hein? Na verdade, o blog tem menos. O blog, a gente lançou o blog no fim de 2016, então o blog vai fazer 4 anos aí, mas eu tenho 12 anos de experiência no cuidado domiciliar. Então, Nossa, é trabalhei muito tempo. bastante. E até nós duas tivemos uma parceria, né? A gente estava conversando em offline até nosso conhecimento, nossa, nunca foi presencial, né, Soraya? A gente só se É verdade. conheceu virtualmente e ainda por troca de trabalho para o teu blog, até foi, né? A gente teve essa Exato. alegria de fazer junto. Foi 2017. Bom, primeiro deixa eu agradecer, né, o convite, começar assim, né, você apresentou e eu não tive a oportunidade de agradecer. Deixa eu agradecer o convite. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui e a gente trocar essas informações, conversar sobre saúde, conversar sobre o que está acontecendo. Eu acho super importante, assim, a gente poder ter essa troca mesmo, né, entre realidades e a gente, enfim, perceber algumas coisas as quais a gente estava conversando. Então, para mim é um prazer essa parceria desde o começo, que começou lá em 2017, né? É Lá com o blog, verdade. a gente fez a primeira semana do cuidador familiar, lá no blog Compartilhando Cuidado, e aí você participou junto com a gente, né, com uma palestra sua, e Sim. desde então a gente se comunica aí, né? E se comunica e não se comunicando, né? Porque às vezes, com agora essa distância, você lá aí na Inglaterra e eu aqui no Brasil, às vezes os horários não batem. Às vezes, assim, uma só vai escutar o áudio da outra no outro dia, dependendo da rotina também, né? É Porque a rotina verdade. também pega também com a gente, né? É, Então, e o bom é que a gente tem essa rede de contatos, essa ligação, essa troca, porque querendo ou não, a gente trata de algo muito em comum, que é o envelhecimento, né? E o exatamente. envelhecimento é um processo que está crescendo muito, tanto no Brasil quanto na Europa. A Europa já vem ganhando muito espaço nisso, né, Soraya? E como Já. que você vê essa diferença entre Brasil e Inglaterra com o idoso, essa relação? Como que o inglês é com o idoso? Porque a tua experiência que você tem de atendimento domiciliar voltado para o idoso no Brasil é uma, e a tua visão daí é totalmente outra, né? Completamente diferente, sim. Aqui o que eu vejo é que o laço social é completamente diferente. Então, no Brasil, a gente tem esse cuidado, né? De estar sempre com o idoso, de estar sempre acompanhado, de não deixar tomar banho sozinho, de a gente tem esse cuidado de ter sempre alguém junto, de contratar um cuidador, ou de ter alguém da família que vai parar toda a vida para cuidar daquele idoso. Aqui o que eu vejo é completamente diferente.
Então, por isso que eu digo que é o laço social que é diferente, né? Então, eu vejo que os filhos, a família não sentem essa obrigação. Então, Nossa. idosos mais ativos, eles são ativos e eles fazem tudo sozinhos, tudo mesmo. Mercado, segue farmácia, eles seguem a vida deles, a rotina deles, absolutamente sozinhos. Uhum. O que eu vejo em termos de doenças é que eles acabam mais institucionalizados, né, nos asilos, né, nas casas de repouso, do que no Brasil. Então, no Brasil, a gente ainda tem essa culpa, né, do, ai, será que é melhor? Será que não é melhor? E eu vejo que aqui isso não é uma coisa... As pessoas seguem suas vidas, né? Sim. Não é que não haja amor, não haja relação, mas eu vejo que as pessoas não se sentem obrigadas a. A Essa cuidar é do a outro. diferença, sim. Exatamente. Eu estava conversando com uma colega esses dias e ela mora no primeiro andar, então é um predinho de 3 andares, e ela mora no primeiro andar de um predinho que é de um senhor, de um idoso. Ele mora no térreo e ela mora no primeiro andar. Todos os dias, agora com a história da pandemia, ele deixa a listinha do que ele quer do mercado e a sacolinha na Aham. porta, ela passa, pega, porque assim eles combinaram, ela passa, pega, compra, toca a campainha, corre, para já nem ter contato, entrega para ele. Então, assim, é a inquilina que faz, não é a família, entende? Sim. E esse papel, eu vejo que os papéis ocupacionais mudaram muito, né, Soraya, nessa pandemia. E isso eu vejo assim, quanto na terapia ocupacional, quanto na psicologia, a gente vê um contraponto muito gigantesco com essa população, não só com a população idosa, que é uma que a gente trabalha muito, né? É, Mas toda essa demanda da população, assim, a gente vai encontrar uma população muito carente de atenção, né? E com muitos transtornos também depois. E o idoso em si, ele vai meio que se reinventar, né? é, é. Porque aqui eu vejo que não tem muito isso, assim, não. Não é que não existe, foi aquilo que eu disse, assim, não é que não existe carinho, né? Mas você vê que as pessoas, elas seguem mesmo, né? A institucionalização aqui, eu acho que ela é mais, como é que eu posso dizer, mais tranquila, mais aceitável, talvez seja a palavra, né? Ela é mais aceitável, assim. Então, é quase como se a vida tivesse que seguir seu fluxo, então vamos lá, né? O que a gente tem para hoje, então é isso, né? Acho que tem alguns cuidados com o idoso aqui no sentido assim. Então, se um idoso entra no ônibus, por exemplo, o motorista do ônibus não sai com o ônibus até esse idoso sentar. Ah, no Brasil Então, é a mesma coisa, é um estilo europeu completo, assim. então você Então, tem moderno esse. nesse nível. Isso foi uma das coisas que eu demorei para me adaptar aqui, né? Porque no Brasil, pelo menos eu sou de São Paulo, pelo menos em São Paulo, quando você vai descer, o seu ponto está chegando, você precisa correr para a porta, né? Porque se ele abrir a porta, e você não estiver lá para descer, ele vai embora. Aqui não. Então você É. senta e você dá o sinal ainda sentado, ele para, você levanta, se dirige e desce com segurança. O que Uhum. faz, de certa forma, ser mais seguro, por outro lado, ser mais demorado também. Acho que tem essas questões, né? Uhum. Mas, enfim, assim, tem algumas coisas que são diferentes mesmo, né? Então, acho que tem esse cuidado com o idoso. Acho que não é um cuidado com o idoso só no sentido de ter a consciência, né? Não é porque o motorista do ônibus também tem só consciência, porque se ele machuca alguém, ele sofre um processo. Acho que tem mecanismos, né, da sociedade que te fazem cuidar, mais ou menos, né? Não que Uhum. isso não seja genuíno, né? Não Sim. que isso não seja genuíno. O idoso está ali sendo cuidado de alguma forma, entende? Quando ele está ali. Mas eu vejo muito mais. Aqui, esse tipo de trabalho, né? O trabalho como cuidador. Aí estou falando aqui da Inglaterra. O trabalho do Sim. cuidador, o trabalho da babá, enfim, são trabalhos caros, né? Então, não é, as pessoas são mais iguais, assim. Então, é um trabalho caro, não é um trabalho que o cidadão médio vai ter dinheiro para pagar. Você Coisa precisa que ter no um. Brasil
Coisa que no Brasil isso daqui é meio que como um secador, né? Se você não tiver, meu Deus, é como, nossa, você é meio fora da casinha, né? Teu pai ali, Exatamente. você tem que trabalhar, mas tem que ter alguém para cuidar, né? Então, são realidades diferentes, né? E a gente pensa Então, que o europeu é rico, mas na verdade ele também tem uma vida diferente, né? não, o que eu vejo aqui é que as pessoas são mais iguais, né? Então, nesse Hum, sentido, as profissões são mais iguais também, né? uhum. Então, você vê, outro dia eu estava conversando com o meu diretor e ele virou e falou assim para mim: ah, eu não gosto de trabalhar o sábado. Trabalhar de domingo, para mim, tudo bem. Trabalhar o sábado, não. Eu disse: é mesmo? Mas por quê? Né? Que história é essa? Ele disse: não, porque de sábado eu preciso fazer faxina na minha casa. E eu estou conversando com o Aham, diretor, aqui eu trabalho no hospital, então eu estava conversando com o diretor do hospital. Então você sim. veja, as profissões elas são mais iguais, né? Como você vai gastar muito dinheiro para ter uma faxineira na sua casa, realmente tem que ser um dinheiro que não te faça diferença. Porque Uhum. não é a vida do cidadão médio não é essa. Né? A vida do cidadão médio é cumprir a carga horária dele e dar conta das coisas dele absolutamente sozinho. Né? Então, essa imagem que a gente tem da Europa, como a Europa que você vai sair para jantar todo final de semana, ou sei lá, 2 vezes por semana, que você vai viajar todo feriado, ou todo verão, você vai viajar passar um mês fora, isso não é a realidade de todas as famílias, ou da família média. Não é. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, as pessoas vivem bem de forma mais igualitária, mas o que eu percebo é que o britânico médio mesmo, ele é um britânico, ele tá mais ele viaja muito pouco. É Uhum. interessante quando a gente fala, ah, onde é que você vai? Ah, né, tá verão, porque aqui as pessoas em geral viajam no verão. Ah, tá verão, para onde é que você vai? Ah, eu vou viajar, eu vou para tal lugar. Nossa, que legal! É um lugar aqui do lado, um lugar super Sim. barato, sabe assim, que você pagou com. Aqui você paga um resort com metade do seu salário, assim, para você ficar uma semana, 15 dias, e as pessoas não vão, elas acham super legal que você faça, que você vá. Então, Oh, para você ver que realmente essa imagem que a gente tem não é o que acontece na Europa. Né? Então, na Europa, você dá conta muito mais das suas coisas, de ter que cuidar da sua casa, de ter que dar conta das suas, né, enfim, das suas coisas, da sua alimentação, de tudo. Né? Do que sim. no Brasil, que muitas vezes a gente tem essas ajudas, né? Essas facilidades, vamos dizer assim. Que acaba sendo, vamos dizer assim, um respirar que às vezes não é nem muito respirar, né? Mas se atende mais para uma população que é de baixa renda, né? Muitas vezes até dependendo, para você ter algum suporte econômico, aqui você tem que ter muitas justificativas, né? Para o idoso, principalmente, ganhar alguns benefícios, tipo uma fralda. Não é assim, porque idoso pode ganhar fralda. Há todo um requisito de documento que Sim. tem que ser legalizado, medicamento aqui, tipo, quer tomar um medicamento que é para Alzheimer? Não, tem que ter a receita médica, ou a farmácia escola, aqui em Joinville a gente tem a farmácia escola que é vinculada, né? Então, assim, tem um recurso que pode estar ganhando por ali, alguns medicamentos. Aí na Inglaterra, esse sistema também é mais ou menos nesse formato também, para um idoso, para ele ter alguns acessos à medicação, nesse processo todo, ou não? Ele chega numa certa idade, ele já tem um certo direitos, vamos dizer assim. Não, tem sim, tem. Então, por exemplo, aqui você se filia aqui eles chamam de GP, né, que é o General Practice, que é o nosso posto de saúde, e em geral você vai ter uma carteirinha, né, de isenção na medicação. Então, o posto de saúde não tem a farmácia, você vai até qualquer farmácia. Então, aqui é assim, você tem o particular e você tem o público, mas em geral, o particular trabalha para o público, porque o NHS, que é o SUS daqui, ele é muito forte. Então, por Olha, exemplo, só para você ter uma ideia, o hospital onde eu trabalho é um hospital particular, mas que fornece serviços para o SUS, ou seja, para o NHS, né, para o sistema público. Então, você vai na uhum, farmácia e a farmácia vai ter lá a possibilidade de você pagar pela medicação ou não. Então, se você tem a carteirinha de isenção, você não paga pela medicação. Né? que Então, legal. isso é um benefício, por exemplo, que eu tenho. Né? Eu faço o uso de medicação de uso contínuo para tireoide, eu tenho hipotireoidismo, então Uhum. eu não pago essa medicação porque eu tenho a carteirinha da isenção.
né? Então, o idoso também tem esse direito, né? Tem alguns outros benefícios, assim, também. Se lutou em guerra, tem algumas outras categorias, Então, mas quem faz isso para você, em geral, é o seu médico, né? Do posto de saúde, que faz todo esse acesso para você, enfim, e chega na sua casa. E, na verdade, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, que é uma coisa interessante, as consultas pelo posto de saúde têm sido online, ou pelo telefone, né? Então, você não vai até o posto de saúde, você faz pelo telefone. E aí, se o médico precisa te prescrever uma medicação, o que você faz? Você nomeia uma farmácia, que em geral é a farmácia mais próxima da sua casa, né? E ele manda a sua receita para a farmácia, e se a sua farmácia tem o serviço de delivery, ela entrega a medicação na sua casa. Que legal! Isso é muito interessante, né? Esse sistema deles interligado, que, gente, não é uma coisa difícil, Scarlett, é uma coisa bem simples para quem entende aí de sistemas, enfim, das coisas. É uma coisa bem tranquila de fazer, não é uma coisa absurda e acaba facilitando a vida de muita gente, né? Para que as pessoas não se aglomerem, né? Sim. E até a questão, até um ponto que é interessante, que há uma agilidade até, né? Porque o que acontece? Não tem uma fila, as pessoas estão sendo atendidas, elas estão tendo uma rotatividade, por mais que o profissional está ali, mas já está despachando uma receita, já encaminhamento de medicamento, como que vai ser, para até chegar para o idoso ou para a pessoa imune, né, que precisa do medicamento. Até tinha um pessoal que estava falando aqui ele falou assim, uma das coisas que eu mais gosto é o planejamento das políticas públicas inglesas. Normalmente, cada 10 anos, garantindo estabilidade que impede a transmissão de representantes políticos. Legal, né? Ali isso é bem legal. organizado mesmo, essa questão da saúde, das políticas públicas aí. Eu acho que o jeito como o governo aqui é organizado favorece isso, assim. Então, mesmo numa transição de governos, a coisa não se perde. Acho que tem uma outra coisa aqui. As pessoas são muito orgulhosas do NHS, né? Então, ele é muito criticado, ele vem sendo muito criticado nos últimos anos, por não ser mais tão efetivo como ele costumava ser antigamente. Porque não pensem que aqui também a gente leva meses para conseguir uma consulta, né? Então, às vezes, no seu posto de saúde você consegue rápido, mas se você precisa de um encaminhamento, isso pode levar alguns meses, sim. Então, nesse sentido, não é diferente do SUS. O que eu acho que a diferença é que no Brasil a gente fala, tá vendo, vai levar muito tempo. Aqui não, aqui você vai lá e você persiste. Né? E você fala, bom, então tá, então já me encaminhou, deixa eu seguir esse caminho. Então, eu acho que o jeito como eles são organizados politicamente aqui, que era o que eu estava falando, acho que facilita isso, né? Facilita com que o sistema de saúde tenha uma linearidade. Então, você tem política pública de saúde. O que no Brasil, como a gente tem um sistema presidencialista, e aí cada vez que muda o partido, muda a visão da coisa, então cada vez você cria ou não cria políticas públicas, né, que depende de cada governo. Então, eu acho que o modo de funcionamento deles aqui realmente é bem favorável, né, para que você tenha uma continuidade, né. E até porque, assim, uma coisa que a gente até estava conversando em offline, né, antes da gente entrar para o ao vivo, o Brasil, eu vejo assim, o brasileiro também tem que se orgulhar com o sistema SUS. Claro que a gente sabe que não é assim, uma maravilha, né? Não é um sistema bonito, assim, que te atende já 24 horas, você quer fazer um exame e tal. Mas o serviço foi muito bem bolado. A gente está vendo aí pela Europa que os Estados Unidos é a prova, eles não têm SUS da vida. E eles estão pagando um preço muito alto com isso. E o legal que a gente tem essa estratégia ainda. A gente está sofrendo com leitos nessa pandemia, mas ainda a gente tem que levantar a mão para o céu. Por quê? Isso que a gente está tendo, a gente agregou, ganhou isso com outras pessoas que criaram um sistema SUS, de pessoas, de profissionais que acreditam no sistema SUS também. Por quê?
O SUS está onde está porque tem profissionais que acreditam nisso, tem uma equipe por trás que sonhou e acredita que isso dá para ser certo. E a gente não pode desmerecer. Eu acho que da mesma forma que o inglês tem esse pensamento de cobrar por um sistema, o brasileiro também tem que cobrar, tem que mostrar a sua devida honra com o sistema e fazer ele vasculhar, fazer barulho, mostrar que, pô, nós temos um sistema que tem suas dificuldades, tem, mas ele é nosso, faz parte, a gente paga por ele, né? Então, lutar como a gente tem o jogo de futebol. Por que a gente idolatra muito o jogo de futebol? A gente tem que idolatrar o sistema SUS também, nesse processo de pandemia, e bater palma para as pessoas que estão ali com pouco que tem, né, Soraya? Oi, cortou um pouquinho agora. Ah, voltou. Cortou. Cortado um pouquinho no final. Mas eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? Eu concordo completamente com você. Aqui houve, né, essa assistência na pandemia, né? Então eles foram muito rápidos. Acho que teve essa linearidade, né? Então, acho que o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, vinha, né, falando, não vai ter lockdown, tá tudo sob controle, né? Ele disse isso numa segunda-feira e na sexta ele decretou lockdown e se fechou aqui. Então, houve também um negacionismo de dizer, olha, não vai funcionar, né? Aqui não vai chegar, né? E tem uma coisa, eles têm uma coisa assim, aqui é uma ilha, né? Então aqui não vai chegar, aqui não vai atingir o público, né? Quando a gente observa que já foram mais de 40 mil mortes, né? Então não foi qualquer coisa, né? A coisa chegou e chegou feia, assim. Então, acho que é um ponto para se pensar. Só que eles agiram rapidamente, né? Então, fecharam tudo, garantiram suporte financeiro também, que eles também não sabem como é que eles começou, né, a facilitar as coisas agora. Enfim, a gente já pode sair de casa com mais facilidade. Mas também construíram hospitais rapidamente, né, para esse suporte, né, desses pacientes, enfim. Mas aqui também houve muita confusão, né? Então, no hospital que eu trabalho é um hospital psiquiátrico. Nós tivemos lá mais da metade, 60% da ala onde eu trabalho pegou Covid, né? Foi coronavírus positivo. E foi bastante complicado em termos para a gente de equipamentos de segurança, porque cada dia era de um jeito. Um dia com máscara. Um dia máscara, luva e avental. Um dia sem avental. Um dia com luva. Um dia sem luva. Com máscara, põe máscara. Não, tira esse. Foi muito confuso, assim. Muito confuso, né? E quando a gente conseguiu questionar, né, a gerente clínica de dizer, olha, mas por que essa confusão? Porque, afinal de contas, a gente está num hospital aqui que é particular. Então, mesmo que o governo esteja confuso, o hospital consegue tomar as próprias decisões de dizer, olha, mas pelo menos então a máscara, né? A gente vai manter as máscaras, né? Porque a ala onde eu trabalho não é uma ala que a gente consegue manter 2 metros de distância, né? Das pacientes entre nós. Então, pelo menos a máscara. Eles foram chegar nessa conclusão muito tempo depois, né? Então, foi uma coisa muito complicada e nós ficamos, sim, muito expostos. Então, isso também é para a gente colocar, né, que os lugares não são perfeitos, que existem problemas também, né, em lugares do primeiro mundo, como a gente diz, né, essa coisa que a gente tem, né, que a coisa funciona bem. Não, acho que é um momento novo para todo mundo, está sendo difícil e complicado para todo mundo mesmo, né. E é um desafio, porque até no Brasil, uma coisa que a gente vê assim, né, cada região agiu de uma forma por inteiro. Governadores, agora, ó, vou trancar todos os ônibus, ninguém vai sair, e, 15 dias, ninguém. E assim, uma coisa que eu via muito, a região sul, sudeste, ela alinhou de uma forma muito rápida, né? Mas a parte do nordeste, ainda ela estava naquele, não vai cair, não vai acontecer, e deu o que deu, né? O maior ápice foi por lá, e claro que a região do sul, ali, as grandes metrópoles, Rio, São Paulo, porque tem uma grande quantidade, também teve. Mas, assim, a gente julga o governo
Não estou passando a mão na cabeça dos governos, né? Mas mostrar que também eles nunca foram preparados para uma situação como essa de pandemia. E até nós, profissionais, né, Soraya, é um universo novo, porque a gente não sabe como lidar, como fazer uma intervenção, quanto eu na terapia ocupacional, quanto você na psicologia, a gente vê que, assim, é um universo diferente. Uma coisa é você trabalhar na saúde mental e outra coisa é você trabalhar na reabilitação física. São universos paralelos. O teu paciente, ele tem um cognitivo preservado, você consegue mesclar e trabalhar ali dando orientação. Agora, para uma pessoa que ela não tem essa saúde mental preservada, é complicado passar uma informação sobre uma pandemia e organizar isso, né? E ainda até você falou que no hospital tem situações diferentes ali, né? Foi bem interessante isso que você colocou. Teve uma paciente que, enfim, testou positivo, ela já era uma senhora já, diabética, enfim, ela ficou de cama, assim, não foi uma paciente grave, enfim, mas todas as pacientes foram cuidadas dentro do hospital psiquiátrico mesmo. E aí, aqui, acho que vale lembrar, assim, aqui o hospital psiquiátrico não tem a estrutura de um hospital geral. O hospital psiquiátrico é o hospital psiquiátrico. Então, se elas precisam de qualquer coisa relacionada à saúde física, elas precisam ser transferidas para um hospital geral, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, ela teve que ser isolada no quarto delas. Na ala onde eu trabalho, elas têm quartos individuais. E aí, um dia, e fui eu que fui pedir para ela. Ela falou, olha, a partir de agora, então, porque você está positiva, você vai precisar ficar isolada no seu quarto. Então, todas as refeições você vai fazer aqui, enfim, etc e tal. E aí, por algum motivo, eu não encontrei com ela durante uma semana. A gente se encontrou exatamente depois de uma semana. Depois de uma semana, ela olhou para mim. Eu fui dar bom dia para ela, falou, olha, né, o que você vai querer de café da manhã? Enfim, como é que estão as coisas por aí e tal. Ela vira para mim e fala assim, por que é mesmo que eu tô aqui isolada? Fazia uma semana que ela estava isolada, ela não sabia por quê, apesar de eu ter explicado. É interessante, né? Assim, que é isso que você está falando. Hã? Desculpa. Essa noção espacial de tempo e espaço, a gente vai perdendo a mesma coisa quando você entra em férias, se perde aquele deleite, né? De dia, que dia que é hoje, que mês é a tua referência. E quando você não tem uma rotina, isso se perde muito, né, Soraya? Muito, muito. Isso é bem interessante, a gente perceber quanto as pacientes chegam lá desorganizadas, não tem ideia de rotina, de higiene com o corpo, de refeição, de absolutamente nada. E o quanto o trabalho é exatamente esse, né? De vir trazendo elas para a rotina, para o dia a dia. Porque a ala tem uma rotina que elas criam baseada na rotina da ala. Mas tem uma rotina que pode ser delas, que pode ser individual, né? E que elas podem levar isso para a vida delas para quando elas saírem dali, assim. Então, foi muito interessante, assim, passar por esse processo. Eu estou escrevendo um pouco sobre isso, assim, né? Como é que é passar pela pandemia num hospital psiquiátrico, né? Porque cada uma teve uma reação diferente, mesmo, assim, né? Ali. Então, foi bem produtivo, assim. Graças a Deus, agora todo mundo já passou. A ala está verde novamente, como eles dizem, né? Então, não temos mais pacientes positivos. Mas agora a gente continua usando máscara. Então, para mim foram assim, o momento do coronavírus foi 2 momentos assim de angústias opostas, assim. Uma por presencialmente estar ali e não ter a certeza de estar devidamente protegida e paramentada, porque cada dia era uma coisa, e porque ao mesmo tempo eu estou fazendo parte de um grupo no Brasil que atende pessoas, né, acometidas aí, ou pessoas do SUS, ou pessoas acometidas por essa angústia desse momento, né? E aí eu comecei a atender online. E eu nunca tinha atendido online, eu sempre atendi em consultório. E aí era uma angústia de estar longe ao mesmo tempo, então eu tinha uma angústia de estar perto, de estar atendendo pacientes próximos, e uma angústia de estar longe, assim. Foi um sentimento muito interessante, assim, para mim como profissional, sabe? Porque estava completamente longe, qualquer dos 2 jeitos de atuar
estava completamente diferente daquilo que era o meu normal, né? Daquilo que eu faço, né? Assim, então foi uma coisa bem interessante. O meu sentimento agora é de que por aqui, pelo menos, essa pandemia, assim, a chuva já passou, Sim. né? E que agora a gente É. já tá, as coisas estão reabrindo aos poucos, né? As pessoas continuam diferentes, continuam distantes, mas as coisas já estão começando a Se voltar. normalizando. Não sei que normal vai ser esse, a gente ainda não sabe, né? Pois é. Mas, É enfim, um normal que vai ser meio que assim, receoso para todos é, nós, né? Não dá para dizer assim, não, o grupo A não tem. Essa pandemia, ela pegou geral, vamos dizer assim, não teve uma classe, não teve uma etnia, não teve credo, não teve nada. Foi algo assim para sair do salto e refletir muitas coisas, quanto para profissionais, quanto para a indústria, para a economia, em todos os segmentos. E uma coisa que eu vejo que no Brasil também teve isso. Agora, em alguns locais estão começando a pensar em abrir, as escolas estão pensando em querer retornar, porque a vida segue, né, Soraya? Só que a gente não pode deixar também de viver e dizer assim, não, agora eu vou deixar por inteiro. Não, a gente tem que tocar o barco, né? E uma coisa que eu vi até uma pergunta ali, os idosos, né? Como que está sendo as atividades para os idosos? Está tendo atividade de interação com esses idosos diante desse teu relato aí dessa paciente? Como que eles têm uma atividade, essa interação entre psicologia e terapia ocupacional aí? Como que vocês, né, da equipe e junto com a da TO, eu puxo meu lado porque eu também quero saber como que tá rolando por aí, né? Essa claro, parceria e aqui entender esse universo. os idosos aqui, então, em geral, porque o meu ambiente lá no hospital ele é bem específico, né? Então, é um hospital psiquiátrico. Mas aqui, então, tá tudo ainda fechado. Então, por exemplo, as bibliotecas, que tem muita atividade interativa, cada bairro tem a sua biblioteca. Então, a biblioteca não é uma biblioteca moderna, com um espaço com mesas, com computadores, um espaço renovado, não aquela imagem que a gente tem de poeira, de livros velhos, e que você vai ficar lá e de um ambiente chato. Então, são coisas bem interativas, assim, que tem atividades e cursos para todas as idades. Nesse momento, esses espaços são espaços mais comuns, públicos, né, e democráticos, vamos dizer assim, eles estão fechados. O que está aberto nesse momento, que é onde as pessoas têm ido mais, são os parques. Então, antigamente, no lockdown, você podia ir 1 hora por dia para você fazer sua caminhada, sua corrida, o seu exercício e voltar para casa. Agora você já pode ficar no parque. Então, essa é a diferença. Então, você já pode sentar, fazer seu piquenique, não aglomerar, mas você já pode ficar no parque. Tinham policiais realmente no parque que impediam e pediam para que a gente fosse embora. Isso não aconteceu comigo, mas isso aconteceu por aqui. Agora, no hospital onde eu trabalho, né, pensando nos idosos, a gente tem lá, porque o hospital onde eu trabalho, então, é um hospital psiquiátrico, só feminino, a gente só recebe pacientes femininas, não recebemos masculinos, aí a gente tem um outro hospital da rede que recebe os homens, e é um hospital para adultos, ou seja, acima de 18 anos até 70 anos, se não me engano, é o que eles recebem no hospital onde eu trabalho. Não existe uma atividade específica para elas, para as idosas, né? Para as mulheres acima de 60 anos. O público acima de 60 anos não é muito grande, a gente recebe pacientes acima de 60 anos, mas muitas vezes eu vejo que na minha ala é uma ala como se fosse uma UTI psiquiátrica, né? Uma ala PICU, que eles chamam, Psychiatric Intensive Care Unit, então uma unidade de cuidados intensivos psiquiátricos. Então, você não tem muitas mulheres acima de 60 anos, primeiro porque, em geral, elas têm comorbidades físicas, diabetes, hipertensão, ou quaisquer outras comorbidades que, às vezes, dificultam o tratamento. Então, o meu hospital prefere que
ter, como é que eu posso dizer? Que prefere outro público, porque você pode escolher os pacientes. É meio complicado, assim, mas você pode, não é assim, o paciente tem que ir. Você pode olhar o referenciamento. Então, não é um hospital porta aberta. Sim, é um Então, é um hospital hospital. é particular, mas ele tem uma certa, assim, referência de, dependendo do caso, aquele paciente, ele pode vir até vocês, dependendo se ele Isso. se enquadra dentro do perfil do hospital ali, né? Isso, basicamente isso. Mas encaixar dentro do perfil é dizer sim ou não, né? De certa forma, é um pouco isso, assim, que acontece. Então, pacientes que têm muita comorbidade, eles acabam não aceitando, né? Por quê? Porque um hospital psiquiátrico aqui é só psiquiátrico, não há o suporte físico. Então, a gente precisa transferir esse paciente, muitas vezes, para um hospital geral, o que transtorna um pouco a rotina da equipe que trabalha no hospital. Né? Então, você precisa ter um número de pessoas trabalhando na ala por dia, e se esse paciente está fora, você precisa escoltar esse paciente, ou seja, ele precisa, ele não passa aos cuidados do hospital geral, ele continua sendo cuidado pelo hospital psiquiátrico, então você precisa ter sempre gente, uma ou duas pessoas lá. Isso transtorna um pouco a rotina da ala, porque aí falta do outro lado, né? Então, isso são coisas que acabam não acontecendo. Mas, em geral, não há atividades específicas. O que há atividades, tanto da psicologia quanto da terapia ocupacional, são atividades em grupo. Né? Existe o 1 para 1 também, tanto da psicologia quanto da terapia ocupacional, mas eu vejo que nesta ala, especificamente, eles preferem fazer grupos. Olha que Mais interessante. do que... Até porque o grupo, o legal que a gente tem essa visão, né, quanto da psicologia e a terapia ocupacional, quando trabalham em conjunto, a gente vê um olhar muito da equipe e a gente pode trabalhar muitas coisas com eles, né, e diferente do individual, né, que você só trabalha aquela coisa específica, e o grupo também acaba se ajudando. Não sei se isso vocês acabam vendo dentro do grupo, projetos, vocês acabam fazendo alguns projetos para eles estarem se inserindo, essa troca, essa comunicação entre TO e psico, vocês têm esse gingado de ver, opa, agora é o momento de a gente jogar isso, e isso vai trazer benefícios aí. Tem sim. Acho que são equipes que trabalham muito bem juntas, né? Em geral, as equipes trabalham bem. No hospital onde eu trabalho, pelo menos, as equipes trabalham bem, sem essas rusgas, né? Ai, o paciente é meu, ou isso eu faço melhor, ou deixa comigo, ou essas coisas narcisistas, assim. Então, em geral, a equipe funciona bem. Existem já grupos pré-determinados, mas existe o 1 para 1 também, que é isso que é legal, principalmente quando o paciente já está mais estabilizado, já está, né, fazendo essa proximidade com a comunidade, né, para voltar para a sua vida em comunidade, para sair do hospital. Então, é bem interessante perceber como as equipes conseguem se articular para poder, daí individualmente, aí a importância do individual, né? Para que ele volte a ter essas atividades, né, a funcionar em sociedade novamente, né, para que ele possa voltar. E aí tem todo esse suporte, tanto da equipe de psicologia quanto da TO, né, mesmo da equipe interna, né, que são os médicos, os enfermeiros, né, enfim, tem um apoio deles bastante forte, assim. E uma coisa que eu acho positiva é que a gente não depende da indicação do médico para poder atender a paciente. Olha, então, uma vez que a gente é algo que aqui no Brasil, muitas vezes, a gente acaba sendo tem que pedir o encaminhamento do médico, sabendo que o profissional, quanto o psicólogo, quanto o terapeuta ocupacional, né, o fisioterapeuta, ele tem a liberdade de fazer um referencial de o paciente tem que fazer terapia ocupacional, ou tem que fazer psicologia, né, e, na verdade, não acontece. A gente acaba sendo meio que preso ao médico para ele fazer isso, sabendo que a gente tem essa autonomia, né? E legal que você tem isso. Tem. Isso é bem legal, assim. Então, uma vez que você
é parte da equipe, né, vamos dizer assim, do hospital, bom, você está ali para trabalhar e fazer o que precisa ser feito, né? Então, às vezes, quem observa alguma demanda não é o médico, é o enfermeiro da unidade. Então, é ele quem pode fazer esse encaminhamento, né? Ou então, existem alguns trabalhadores, eles é um pouquinho diferente do Brasil, porque no Brasil, em geral, seria um técnico de enfermagem, né, que trabalharia na ala junto com o enfermeiro. Aqui não, aqui eles chamam de support worker, que seria um trabalhador de suporte, que em geral, como é um hospital psiquiátrico, em geral são pessoas formadas em psicologia. É que aqui a formação é um pouquinho diferente, a gente pode falar disso mais para frente se a gente tiver tempo, assim. Porque o psicólogo aqui ele se forma, mas ele não pode sair atendendo. Então ele é psicólogo, mas ele não é psicólogo na prática. Então muitas vezes... Resumindo o que ela está tentando falar, o psicólogo, na verdade, ele é quase vamos dizer assim, um estagiário, né? Ele tem um conhecimento, mas ele não está apto o suficiente para exercer a profissão ali, né? Isso, porque aqui a faculdade são 3 anos, mas é só o bacharelado. Então, eles não têm a prática clínica na universidade, como eu tive, por exemplo. Então, eu fiz 5 anos com prática clínica, então eu saio psicóloga. Né, eu fiz no Brasil. Eles aqui não. Então, eles saem precisando de experiência. Então, quando eles vão atuar nessa função, eles estão ganhando experiência, né? Eles precisam atuar sempre sob supervisão. Essa que é um pouco a diferença. Por isso que fica meio no lugar de um estagiário, vamos dizer assim, né? E eles precisam continuar estudando para daí ser considerados psicólogos, né? Vamos dizer assim. Mas eu estava falando alguma coisa antes que eu perdi. Então, que a gente não depende do médico, né? Sim. Então, muitas vezes, é essa equipe de psicólogos, né, de bacharéis, ou é o próprio enfermeiro que está ali no dia a dia, quem percebe essa necessidade, tanto para a TO quanto para o psicólogo, e isso é encaminhado e a equipe atende prontamente, assim. A única coisa que eu vejo aqui, e que aí, sendo psicanalista, eu não concordo muito, eles aqui acabam funcionando muito... Eu nem acho que no Brasil os behavioristas, os comportamentais, os cognitivo-comportamentais concordariam com isso. Mas aqui eles acabam ficando muito fechados na técnica, né? A equipe de psicologia, na técnica cognitivo-comportamental. E aí você não abre um leque para tratar outras coisas, né? Então, a ala psiquiátrica intensiva, que é a ala onde eu trabalho, ela acaba sendo uma ala deixada meio de lado, onde eles entendem muitas vezes que precisa vir a medicação primeiro. Quando eu acho que para algumas pacientes dá para fazer os dois desde o primeiro dia, terapia e medicação, e óbvio, né, terapia ocupacional. E algumas pacientes realmente, principalmente as mais agressivas e violentas, ou as que estão muito irritadas, você não consegue num primeiro momento. Mas depois de uma semana, com o efeito da medicação, que já dá uma acalmada, você já consegue entrar com esse outro lado para poder trabalhar e trazer esse indivíduo para a sociedade, né? Então, eu acho que eu vejo assim, primeiro porque eu sou psicanalista e segundo porque eu vejo em mim uma pressa de colocar essas pacientes na rua, assim, eu não entendo para que trancar tanto tempo, né? Então, eu acho que... Até porque essa pessoa ela vai perdendo a história da velhinha ali, que ficou quase uma semana sem entender. E isso bate muito com o que eu penso da terapia ocupacional também. A gente, como terapeuta ocupacional, a gente quer o quê? Do ser humano? Dar autonomia, independência e ele conseguir executar. Se ele vai conseguir executar 50%, 60% ou 100% aquela atividade, mas ele que execute, por quê? Paralelamente a isso, eu estou estimulando a autoestima dele, eu estou estimulando os valores deles, os papéis ocupacionais, as AVDs, as AVPs dele. Ele vai vendo a necessidade que ele faz parte de algo, que ele é algo. Então, isso quando a gente isola por completo, a gente vê uma sociedade que ainda não é capaz de entender isso, né? Entender esse indivíduo. Entender que ele faz isso. E isso, paralelamente a tudo isso, a gente está vendo nessa pandemia, né? Que o isolamento, ele é bom, mas ao mesmo tempo, ele não é bom, porque você perde a tua identidade, você perde uma noção espacial,
você não sabe o que você está fazendo, e a rotina, ela é primordial para o ser humano. Então, por isso que muitos profissionais, eu estou vendo das lives, e até na terapia ocupacional a gente fala, a rotina é fundamental. Você tem que ter um horário para acordar, você tem que ter um horário para você tomar teu café, para você arrumar tuas coisas, tomar teu banho. Por quê? Você começa a organizar a tua mente e você diminui o nível de estresse e de ansiedade. E isso favorece bastante para o ser humano, né, Soraya? Exatamente. Eu vejo isso, olha, eu não vou nem te dizer com as pacientes mais idosas ali do hospital. Mas nós tivemos 2 casos lá de 2 meninas, ambas com 20, eu chamo meninas porque ambas tinham 24 anos e elas frequentavam, vamos dizer assim, hospitais psiquiátricos desde os 14. Então Nossa, foram 10 anos entre idas e vindas para os hospitais psiquiátricos, né? Quando você tem menos de 18 anos, você fica em um para adolescentes, né? Enfim, cada uma por conta dos seus motivos. Mas aí eu fico pensando, como é que termina os estudos? Como é que faz planos? Como é que... E aí fica muito difícil na hora que você quer puxar a ponta do novelo, era essa a minha dificuldade com uma delas, assim. Na hora que você vai puxar a ponta do novelo para entender onde é que ela está enganchada socialmente, não vem. Porque a rotina e a vida dessa garota é hospital psiquiátrico. ela não sabe além de outra coisa, além disso, né? Ela não sabe que ela tem que ter o direito de escolher para querer tomar um sorvete ou colocar a cor da roupa dela, né? Ah, que cor que você gosta? Eu não sei, né? Porque já tem aquela identidade, aquela roupa da instituição que tem que ela não sabe, porque não foi estimulada, não foi valorizada. E isso é uma coisa assim que ainda quanto eu vejo assim, então é uma coisa mundial, ainda a gente não ainda viu esse lado humanista. No Brasil se tem esse lado humanista, mas ainda a gente está engatinhando em questão de valorização da essência do ser humano, entender que ele faz parte de algo, né? Que ele tem um valor, tem uma essência, tem uns papéis ocupacionais, então o Brasil ganha nesse aspecto. E a Inglaterra, nesse aspecto europeu, ainda, conforme você até falou, ainda é um perfil um pouco, vamos dizer assim, racional, ainda não olhou o lado do ser humano, suas devidas capacidades, valores. Pode ser que ele tenha lá seu surto, mas quem sabe ele se dá muito bem lá com a madeira, mexer com madeira, né? Ninguém nunca testou isso, nunca deu uma ferramenta para ele. Exato, então eu acho que tem algumas coisas aí que se perdem. Eu acho que tem uma coisa positiva dessa história do hospital. Aqui eles têm uma coisa que eles chamam de Mental Health Act, que é como se fosse o estatuto da criança e do adolescente, alguma coisa parecida com isso. Então você pode seccionar o paciente, vamos dizer assim. Então um paciente em crise, ele pode ser seccionado. Isso quer dizer que ele não está naquele momento, apto para responder das suas funções, né, das suas capacidades. Então, ele está, a partir daquele momento, sob o poder do Estado. Então, ele vai ser internado compulsoriamente. Aí você vai me dizer, puxa, mas você acha isso bom? Quando a gente está falando de pacientes violentos e agressivos, eu acho isso importante, porque você dá... você tira ele da sociedade naquele momento para você tratar, porque você também tem uma família exposta. Porque se ele é violento e agressivo, ele é violento e agressivo com quem? Em geral é com a família, né? É com quem está em volta, são com os vizinhos, com quem que ele está sendo agressivo, né? Que história é essa de sair batendo em todo mundo na rua? Então você tem esse poder, vamos dizer assim, de trazer ele para a reclusão, e aí você poder tratar esse paciente e devolver ele para a sociedade de um jeito que ele não esteja ou não seja mais naquele momento de surto, né? Porque vamos entender que na psicose, né, a violência, a agressividade é o momento do surto, e aí você pode tratar esse paciente. Nesse momento eu acho isso positivo, né? Sim. Porque você tem esse poder de poder proteger todo mundo, né?
Mas em algumas situações, como dessas duas garotas que eu contei para você, então são 10 anos entre idas e vindas, né? Então, o que é que a gente está fazendo? A minha pergunta é muito essa. O que é que a gente está fazendo por 10 anos que elas ainda precisam estar institucionalizadas? Se a gente tem equipes na ponta, entendeu? No posto de saúde ou no CAPS, aqui o modelo é igual. Então, que não estão dando conta desse apoio, desse suporte, porque elas precisam ter vida. Elas precisam sonhar, Sim, elas precisam ir para a sim. faculdade, elas precisam querer viajar, elas precisam namorar, elas precisam querer, enfim, construir, não sei o que elas querem para a vida delas, né? Não sou eu que tenho que sonhar por elas, mas né, Tem o que que é ter que um elas. Eu objetivo, estou né? como suporte delas, né? Então, o que é que elas querem para a gente poder ajudar nisso, né? Sim, sim, concordo contigo. E também vejo que é algo que a gente tem que amadurecer muito isso em questão de saúde, dialogar mais isso, né, de uma forma mais ampla, porque não desmerecendo. E isso, essa tua fala, até dos direitos ali, a gente vê muito voltado para o idoso, quando o idoso é demenciado, que tem uma intervenção nas questões que o idoso não tem mais a insanidade, que daí vem uma intervenção hoje vem Uhum. com uma ação judicial, né, que a família tem Isso. o direito de manusear os bens do idoso e tudo mais. Mas para uma adulta a gente não vê muito isso. É raras as vezes que você vê É. que tem uma intervenção. Claro que numa saúde mental se tem um laudo por trás também, né? Sim, sim. Muito No bom. Brasil a gente acaba tendo mais essa intervenção jurídica, mas mesmo quando o adulto, né, acaba sofrendo aí alguma perda, né, um acidente, enfim, alguma E, doença que o incapacita e ele precisa aí, então, ou de uma tutela até os 18 anos, né, a tutela e depois dos isso, 18 anos a curatela, né? Então você isso. passa os cuidados, né, a responsabilidade. Mas aqui eles têm uma coisa interessante que é da capacidade. Então é assim, eu não posso dizer que alguém é incapaz até eu fazer todos os testes. Então Uhum. todo mundo é considerado capaz até que se prove o contrário. Provei o Ótimo. contrário, provei que a pessoa não é capaz, então, não eu, né? Mas assim, eu responsável por este paciente, preciso decidir por ele, pelas Sim, práticas, sempre as práticas menos restritivas possíveis. sim. Então, é interessante mesmo, assim, o jeito como o sistema, então o sistema te coloca dentro do sistema, mas ao mesmo tempo ele tem um outro mecanismo para te colocar fora. Parece contraditório, mas não é, né? Então ele te põe no sistema porque você está violento, agressivo, batendo todo mundo, então você precisa cuidar desse lado, mas do outro lado a gente coloca uma outra ferramenta que é para que você possa voltar a ter acesso à sua liberdade, fazer as suas escolhas e ter, né, escolhas menos restritivas possíveis e não viva, né, num hospital para o resto da sua vida, né? Porque não é essa a Sim. ideia mesmo, né? Minha querida, estamos logo entrando para o final da nossa Mas live, já, que, meu, logo tá acabando o nosso tempinho aqui. Quando o papo é bom, a conversa flui, né? A gente é como estar conversando e a gente nem passa a hora, né? De tão bom que é. A gente estava até no offline, antes a gente, meu, ficou até assim, né? Podemos ficar mais horas. E aqui também, no ao vivo também. Eu acredito que o pessoal também gostaria de saber muitas outras coisas, né? De trocar muita figurinha. Eu gostaria que você deixasse um recado diante dessa pandemia, como que você vê, como você é psicóloga, psicanalista, como que a sociedade tem que reagir a essa pandemia nesse período agora atual? Qual é o teu recado? Quanto para o pessoal do Brasil aí que, né, está passando por um processo ainda que vocês começaram agora. O Brasil está entrando, mas assim, muito restritivo também, né? Olha, eu acho que o mais importante de tudo, que é o mais difícil, é manter a calma, né? Porque vai passar, né? Então, o Uhum. que eu percebo é que quanto mais a gente respeita, então, a quarentena, a distância, né, as regras, mais rápido vai passar e vai passar para todo mundo. Eu sei que manter a calma às vezes é difícil, é complicado, mas nada é para sempre, né? Então, é importante que a gente olhe, né? Tem dias que a gente vai estar triste
e que bom que a gente vai estar triste, né? Porque não é uma situação comum. Então, vamos olhar para isso, vamos sentir esses sentimentos, né? Mas o quanto é importante quando a gente estiver bem, a gente procurar fazer coisas para nós, para que nós estejamos bem e felizes e satisfeitos. É um dia depois do outro mesmo. Eu acho que o mais importante não é a gente negar as coisas que a gente pensa ou a gente sente, mas a gente justamente poder olhar para elas, né? Porque a gente aprende não só sobre a pandemia, mas a gente aprende sobre a gente também. E como é que a gente reage, quais são as forças e as nossas potencialidades para passar por momentos de crise. Esse é um momento de crise coletivo. Mas quantas crises nós não temos nas nossas vidas pessoais? Não é? E a gente descobre